Fala investidores, beleza? O Lucas novamente com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar o último relatório aqui do GARI 11 que saiu na última segunda-feira, dia 30/12, ainda lá no ano de 2024. Então vamos nos atualizar sobre como foi que o fundo ele se desempenhou durante o último mês de novembro de 2024, já que esse relatório é referente justamente a esse mês, beleza? Aqui no relatório vem trazendo aí algumas movimentações sobre a alavancagem, sobre aquele processo de venda de alguns ativos que o fundo está passando. E a gestora também vai comentar aí sobre a sexta emissão de cotas, que foi bem abaixo da expectativa da gestora. Então vamos aproveitar e analisar todos esses pontos. Antes, vamos analisar aqui alguns indicadores no site Investidor 10 e ver como é que o GARI 11 atualmente está se desempenhando. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Deixe aí também nos comentários se você, assim como eu, investe no GARI 11. E sem mais enrolação, vamos lá. Na última segunda-feira, que foi o último dia de negociação na Bolsa de Valores aqui no Brasil, que foi lá no dia 30/12 de 2024, o GARI 11 ele encerrou o dia custando R$ 8,50. Seu dividend yield no momento está de 11,36%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e seu P sobre VP está de 0,93. Então isso quer dizer que o GARI 11 está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial. Além disso, o fundo conta aqui com uma excelente liquidez média diária, então você não vai ter dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas do GARI 11. O GARI 11, assim como outros fundos imobiliários, especialmente aí de tijolo, sofreram bastante, uma queda realmente muito acentuada. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão. Vocês podem notar que o GARI 11 sempre foi um fundo que ficava sendo negociado aqui acima dos R$ 9,00. Raramente ele ficava aqui durante um período maior de tempo abaixo dos R$ 9,00. Porém, como eu mencionei, assim como outros fundos imobiliários, a partir do dia aqui 28/11, final de novembro de 2024, ele começou a cair bastante a sua cotação, atingiu aqui a sua mínima histórica no dia 19/12, a R$ 7,90, e conseguiu de lá para cá dar uma boa recuperada. Então vamos acompanhar para ver se o fundo consegue voltar a esses patamares aqui acima dos R$ 9,00 por cada cota. Descendo mais um pouquinho, pessoal, podemos notar o seguinte: atualmente o fundo ele conta aqui com quase 280 mil cotistas, o seu valor patrimonial atualmente está de R$ 9,16, e seu último rendimento foi de 9 centavos por cada cota. Aqui está constando 9 centavos, mas na verdade o fundo ele anunciou 9 centavos,2 por cada cota. Esse é o valor que ele vem pagando aí nos últimos 3 meses de rendimentos para os seus cotistas. Além disso, ele está aqui com um valor patrimonial de 1,35 bilhão de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos ver o seu histórico de rendimentos distribuídos. Como o fundo aqui ele sempre arredonda para cima ou para baixo, nesse gráfico aqui fica melhor para a gente observar. Como eu mencionei, nos últimos 3 meses, o fundo anunciou aqui 9 centavos,2 por cada cota. No caso, eu já estou levando em consideração o valor que ele anunciou nesse último dia 30, que ele vai pagar agora na próxima semana, em janeiro. E podemos notar também que o fundo ele veio aumentando seus rendimentos nesses últimos 12 meses. Lá em fevereiro, ele havia anunciado aqui 8 centavos,6 por cada cota, e de lá para cá ele veio aumentando aos poucos e agora está nesse patamar aqui de 9 centavos,2 por cada cota. Então existe sim a possibilidade do fundo conseguir aumentar seus rendimentos nesse ano de 2025. Especialmente que ele está com aquele ativo em processo de venda, que é o ativo da BRF Visa. Então ele vai ter lucro, ele pode distribuir esse lucro para os seus cotistas, e também tem a questão dos reajustes que ocorrem, né? Ele sempre usa ali o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então isso vai trazer uma receita maior para o fundo e, consequentemente, ele pode sim distribuir um valor maior em rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial, considerar os principais pontos. Eu já vou aqui nos pontos principais, já que tem algumas coisas aqui que a gestão ela sempre fica repetindo. Então, primeiramente, ele menciona aqui sobre a reavaliação de alguns dos seus imóveis que está no seu portfólio. Então, ele menciona o seguinte, que ao final do mês de novembro, realizamos a reavaliação patrimonial dos ativos logísticos presentes no GARI 11, que foram apresentados novos laudos referentes a 4 imóveis logísticos do fundo, que foram o BRF Visa, que é justamente aquele que está em processo de venda, o Bart Souza Cruz e os 2 imóveis da empresa Ailict, lá de São José dos Campos e também de Canoas. Ele continua dizendo o seguinte, que os ativos apresentaram uma valorização de 5,2% em relação
a avaliação anterior, alcançando um valor de mercado total de R$ 681,1 milhões. E esta reavaliação já está aqui incrementado na cota patrimonial do fundo. Por isso que seu valor patrimonial subiu para R$ 9,16, sendo que antes ele estava de R$ 9. Ele continua dizendo o seguinte, que ao longo do mês de dezembro, que já passou, serão performadas as avaliações dos imóveis do grupo Pão de Açúcar e também do grupo Mateus, além do imóvel logístico locado para a rede Almanara. Os resultados dessas novas avaliações impactarão o valor patrimonial da cota de dezembro do fundo, que será comunicado aqui no próximo relatório gerencial que sairá no mês de janeiro. Então, o valor patrimonial do fundo provavelmente vai aumentar, já que existe aí uma grande possibilidade desses imóveis se valorizarem nessa nova reavaliação. Nessa mais um pouco, ele menciona aqui sobre como está o processo de venda de 2 ativos, que são aqueles BRF Visa e a loja do Grupo Pão de Açúcar lá em Campinas. Ele menciona que neste mês, no caso mês de novembro, avançamos mais uma etapa da negociação do ativo logístico BRF Visa, e conforme anunciado no fato relevante do dia 5/12/2024, foi firmado um instrumento particular de compromisso de venda e de compra. Ele menciona também que será finalizada essa transação, está prevista para ser finalizada no início de 2025 e tem um potencial de gerar um lucro bruto estimado de 67 milhões para o fundo, além de reduzir aproximadamente 145 milhões do passivo do Gari 11, no caso das suas dívidas, já que ele está pagando ainda esse ativo. Essa dívida que ele está pagando passará a ser de quem comprar o ativo dele. Então, eu pelo menos encaro essa como uma venda bastante benéfica para o fundo, já que vai trazer lucro que ele pode distribuir para os seus cotistas e também vai diminuir a sua alavancagem, especialmente agora, que o fundo ele adquiriu aqueles 15 novos ativos da Carrefour. Então, é importante o fundo aí, ele diminuir sua alavancagem e ter caixa suficiente para poder honrar seus compromissos. E aqui ele menciona exatamente sobre a transação que ele realizou aqui com a empresa Carrefour. Então ele menciona que já foram finalizadas as aquisições do portfólio de 15 lojas do grupo Carrefour, que seguiu como previsto ao longo do mês de dezembro de 2024. E o impacto no caixa do fundo proveniente dos aluguéis desses novos imóveis está programado para o mês de janeiro de 2025. Então, só no próximo mês que a gente vai ver qual foi o impacto dessas novas aquisições na receita financeira do fundo. Então, como é que ficará o Gari 11 depois dessas novas aquisições? Então, ele menciona aqui que o fundo ele contará com 40 imóveis, além de 2 tipologias, já que ele vai contar agora com imóveis logísticos e também de renda urbana. Além disso, ele tem aqui 100% dos seus contratos são atípicos, com multa integral. Então, se o inquilino sair antes do término do contrato, ele vai ter que pagar todo o aluguel restante até o final desse contrato. Então, não compensa para o inquilino ele sair antes do tempo. Isso é muito vantajoso aí para o fundo. Além disso, o prazo médio dos seus contratos é de aproximadamente 4 anos, então são contratos realmente longos. O fundo ele contará aqui com 7 inquilinos, considerados high grade, que são aquelas empresas sólidas que dificilmente aí deixarão de honrar o seu compromisso mensal de pagar o aluguel ao Gari 11. Então, são empresas realmente sólidas para se investir. Além disso, a localização de seus imóveis estará distribuídos aqui em 10 estados do Brasil. Então, aqui embaixo a gente pode ver como ficará a localização dos seus imóveis. A maioria estarão aqui no estado de São Paulo, a maioria dos seus imóveis. Ele menciona aqui também o seguinte, que 67% da sua receita será proveniente aqui de seus imóveis comerciais e 33% dos seus imóveis logísticos. Além disso, aqui a gente pode ver quem são as empresas inquilinas do Gari 11. Então, agora tem a Carrefour, a Atacadão, tem a Bate Souza Cruz, o Grupo Mateus, Mix, o Grupo Pão de Açúcar, a empresa BRF, porém provavelmente não será mais, já que está vendendo aí o ativo alugado para ela. E também a empresa Almanara e a empresa Ailect. Então, essas aqui são as 7 empresas atuais do Gari 11. Aqui também, pessoal, o fundo ele menciona sobre a sexta emissão de cotas. Então, aqui a gestão ela menciona o seguinte, com o avanço dessa aquisição, no caso a aquisição daqueles 15 ativos da Carrefour, e alinhado à estrutura de capital e gestão de disponibilidade do fundo, ressaltamos ao mercado que a operação não dependia de captação de novos recursos. Então, para o fundo ele comprar esses 15 imóveis, ele não dependia aí dessa sexta emissão de cotas. Entretanto, a fim de reforçar e preservar a fotografia atual do fundo, assegurando maior conforto nas disponibilidades atuais e equilíbrio entre seus imóveis logísticos e de renda urbana,
optamos por realizar uma nova emissão de cotas, que se iniciou no dia 4/11 de 2024. Eu, pelo menos como cotista, creio sim que precisava o fundo ele realizar essa nova emissão. A gestão menciona que não, porém não consigo acreditar muito nisso, até porque se o fundo ele não realizasse essa nova emissão de cotas e não tivesse conseguido aqui captar 194 milhões de reais, com essas novas aquisições que o fundo ele realizou, a alavancagem aumentaria de uma maneira muito elevada. Devemos lembrar que ele adquiriu uma dívida de 725 milhões, que é praticamente 50% do valor patrimonial do fundo, que o fundo atualmente tem de patrimônio. Então, como eu já mencionei, o fundo conseguiu captar por meio dessa nova emissão o valor de 194 milhões de reais aproximadamente, sendo que o objetivo inicial era captar 450 milhões de reais, então não chegou nem a 50% do valor desejado pela gestão do fundo. Seguindo aqui, pessoal, podemos ver o seu resultado financeiro referente ao mês de novembro de 2024. Então, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de 15.153.000 reais. As despesas somaram o valor de 3.222.000 reais. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de 11.733.000 reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 11.580.000 reais. Então, o fundo ele gerou aqui 9 centavos,3 por cada cota e distribuiu 9 centavos,2 por cada cota. Então, ele gerou um valor maior do que o que ele realmente distribuiu. E podemos notar que esse é o 5º mês seguido que o fundo ele vem gerando uma receita maior do que o valor que ele vem distribuindo para os seus cotistas. Então, esse é um ponto positivo, já que o fundo tem conseguido aí gerar uma receita com saldo positivo. Um pouco mais embaixo aqui, pessoal, vocês podem notar todos os ativos que atualmente são do GARI 11, então aqui está mencionado os 25, não menciona aqui ainda nesse relatório gerencial os 15 novos ativos que ele comprou, porém nesse último mês de dezembro ele já finalizou as aquisições, então já no próximo relatório gerencial vai aparecer os 15 imóveis que ele comprou da Carrefour. E como eu havia falado lá no início do vídeo, tem algumas movimentações, no caso os reajustes que vão ocorrer no decorrer do ano de 2025, que podem fazer com que o fundo ele pague um rendimento maior para os seus cotistas. Então aqui podemos notar que durante o mês de janeiro haverá 2 reajustes nesses 2 últimos imóveis, porém devemos lembrar que esse daqui está em processo de venda. A gestão falou que vai ser finalizada no início de 2025, porém não especificou o mês. E também podemos notar que haverá reajustes durante o mês de abril, que são aqui os 2 ativos da empresa Idict. Maio também haverá alguns reajustes em 3 ativos aqui do Grupo Mateus. Mês de junho haverá apenas um reajuste, que também é de um ativo aqui do Grupo Mateus. Podemos notar que durante o mês de julho haverá vários reajustes. Então isso daqui vai ter um impacto muito positivo na receita mensal do fundo, além de agosto, que também tem reajustes, e aqui em março, no mês de setembro, que é o maior reajuste que o fundo ele faz, já que é correspondente ao seu ativo da empresa Bart Souza Cruz, que atualmente é responsável por 28% da receita mensal do ativo. Então isso vai ter um impacto muito positivo aí no GARI 11. E com respeito, pessoal, à alavancagem do fundo atualmente está da seguinte situação. Então a gestão menciona aqui que ele tem disponível em caixa 866 milhões de reais. Então essas são a sua disponibilidade atual para poder quitar e pagar as suas dívidas. Aqui podemos notar o cronograma das suas amortizações até o ano de 2029, e seu patamar de alavancagem no momento está aqui de 14%. Diminuiu, sendo que antes estava aí de 24%, e essa diminuição ocorreu devido ao dinheiro que entrou no caixa do fundo devido à sexta emissão de cotas. Então isso acabou aí diminuindo a sua alavancagem. Porém, com as novas aquisições que ele realizou dos 15 ativos da Carrefour, que somaram o valor de 725 milhões, sua alavancagem ela vai novamente voltar a subir. Já no próximo relatório gerencial, provavelmente a gente vai conseguir ter uma noção de qual será a nova alavancagem do fundo GARI 11. Provavelmente deve ficar ali próximo de 30%. E a questão da alavancagem, pessoal, é o seguinte, tem muitas pessoas que ficam com medo de fundos muito alavancados e realmente é um ponto a gente prestar atenção. Mas a principal questão da alavancagem é o seguinte, alavancado praticamente todos os fundos imobiliários, eles são, já que é uma maneira aí do fundo ele poder crescer, adquirindo novos imóveis, especialmente em questões de oportunidades, porque muitas vezes pode surgir uma boa oportunidade de investimento e o fundo muitas vezes não tem aquele dinheiro disponível para poder comprar aquele ativo e ele acaba ali se alavancando. Porém, a questão é, o fundo ele pode sim se alavancar, mas o principal ponto é se o fundo ele tem dinheiro para poder quitar as dívidas que ele está assumindo. Se o fundo ele tem dinheiro em caixa disponível para poder pagar suas amortizações anuais,
isso não vai ser tanto assim uma dor de cabeça para o ativo, já que os juros ele paga com a sua receita mensal. Então, o Gary 11 tem honrado aí seus compromissos com respeito aos juros que ele paga dos seus CRIs. Mostra-se aqui, pelo menos no relatório gerencial, que o fundo ele tem caixa suficiente para poder honrar com respeito às suas amortizações. Então, o fundo ele vai ficar assim com uma porcentagem alta de alavancagem, como eu mencionei, talvez ali próximo de 30%, mas pelo visto aqui o fundo ele também tem caixa suficiente para poder cumprir os seus compromissos. Então vamos esperar aí o próximo relatório gerencial, que sairá no próximo mês de janeiro, que sairá agora em janeiro, referente ao mês de dezembro, que vai trazer aí como ficará o novo patamar de alavancagem do Gary 11, e dessa maneira a gente vai conseguir ter uma noção maior se a alavancagem será aí um ponto para a gente tomar cuidado com o fundo imobiliário Gary 11. Então esse é um novo relatório gerencial aí do Gary 11, trouxe aqui os principais pontos sobre ele e deixe aí nos comentários o que é que você achou. Você vai continuar investindo no Gary 11 ou decidiu parar? Deixe aí nos comentários a sua opinião, o que é que você vai fazer com seus investimentos no Gary 11. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.